Meus irmãos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. O horário que o irmão for assistir esse vídeo, seja pela manhã, pela tarde ou pela noite, receba a paz, o amor, a proteção, o livramento do Senhor Jesus Cristo em tua vida, em tua casa. Que Deus te abençoe onde quer que você esteja, onde quer que você vá, meu irmão e minha irmã. Quero compartilhar mais uma palavra do Senhor Jesus Cristo com todos nós, para que possamos ser edificados, conduzidos pelo que devemos fazer. Porque só a palavra de Jesus Cristo é viva e eficaz na nossa vida, amém? E também pedir permissão aos irmãos para entrar no seu lar, na sua casa, através das redes sociais, para juntos aprendermos do que o Senhor Jesus Cristo tem o que falar para nós, amém? E a palavra que eu quero compartilhar com meus irmãos hoje está no livro de Atos, capítulo 5, versículo 25 ao versículo 29. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 25 ao 29, que nos fala assim. Versículo 25. Neste momento chegou alguns e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo, ensinando o povo. Presta atenção. Ensinando o povo. Versículo 26. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem uso de força, pois temia o povo os apredejarem. Pois temia que o povo os apredejassem. Versículo 27. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para ser interrogados pelo sumo sacerdote. Versículo 28. Que ele disse: demos ordem expressa a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Versículo 29. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus, é preciso obedecer antes a Deus do que os homens. Olha a resposta de Pedro. Diante de uma ordem do sinédrio, do sumo sacerdote, Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que os homens. Glória a Deus. Quando os irmãos for ler esse livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, mais precisamente na metade desse livro, você vai perceber, você vai ver que Deus, Jesus Cristo, operava muitos sinais e prodígios através dos apóstolos, né? E esses sinais eram tão notórios, tão fortes, que muitas pessoas se convertiam a Jesus Cristo pelos ensinamentos dos apóstolos, né? E isso causou inveja ao sinédrio, o sacerdote, o sumo sacerdote, né? O sinédrio, meu irmão, o que era o sinédrio? Sinédrio, que significa assembleia, era o tribunal dos antigos judeus em Jerusalém, composto de sacerdotes e anciões e escribas, o qual julgava os assuntos criminais e administrativos pela lei de Moisés e a tradição judaica. Ou seja, o sinédrio era composto por sacerdotes e anciões que julgava o povo judeu pela lei de Moisés e a tradição dos anciões. Mas perceba, meus irmãos, que esse sinédrio, ele fazia as suas próprias leis. Ele queria que o povo seguisse a doutrina dele. Mas os apóstolos de Jesus Cristo começaram a pregar Jesus Cristo, começou a pregar a ressurreição, o arrependimento, começou a pregar que é preciso se arrepender e aceitar Jesus Cristo para que seja perdoado os seus pecados. E através da obediência dos apóstolos à palavra de Jesus Cristo, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo judeu. Aquele sinédrio, meus queridos, era povo importante, povo que tinha autoridade, que tinha poder, e quiseram calar a boca dos apóstolos para não pregar mais a Jesus Cristo Salvador. E Pedro e os outros apóstolos respondem, diante de uma ordem, que o sinédrio falou que não pregasse mais o nome de Jesus Cristo, Pedro falou: mas antes é preciso obedecer a Deus do que aos homens. Preste atenção no que eu vou falar para os irmãos. Toda submissão ou obediência ao homem, ela tem limite. Preste atenção, meu irmão. Toda obediência ou submissão ao homem aqui na terra, ao ser humano, ela tem limite. Quando o teu superior, quando o teu pai ou a tua mãe
te der ordem para você fazer algo que não esteja fundado na palavra de Jesus Cristo, que vá ao contrário da doutrina de Jesus Cristo, não aceite, não obedeça, porque é preferido obedecer a Deus do que aos homens. Quando qualquer pessoa, autoridade, meu irmão e minha irmã, quiser essa autoridade sobre você, quiser que você faça algo que vai contra os princípios de Deus, os princípios bíblicos, não aceite e não cumpra. Por quê? Porque toda vez que eu obedeço a Deus, eu estou sobre a ordem de Deus. Se o irmão for ler esse versículo aqui, você vai ver que quando os apóstolos estavam pregando Jesus Cristo, o sinédrio, por inveja, prenderam eles, para não pregar mais a palavra de Cristo. Mas Deus envia um anjo e salva os apóstolos da prisão, Pedro, salva os apóstolos lá. Ou seja, os homens estavam pregando a Jesus Cristo, mas os anciões e os sacerdotes prenderam que ele queria que não pregasse. Queria que os apóstolos fizessem o que ele quisesse, mas não fez. E Deus manda um anjo salvar os apóstolos da prisão. Tem muitas pessoas sofrendo, tem muitas pessoas padecendo, tem muitas pessoas no fundo da lama porque estão obedecendo a homem e não a Deus. Tem muito sofrimento, meu irmão ou minha irmã, pelo mundo espalhado, porque as pessoas estão sendo submissas mais à doutrina de homem, de seres humanos, do que obedecer a Deus. Tem muitas pessoas para poder se engrandecer no seu emprego, no seu trabalho, estão obedecendo mais ao seu padrão, a mentir, a fazer fraude na empresa, para a empresa tenha lucro, de que dizer não vou fazer isso, com medo de perder o emprego, com medo de perder o seu salário. Tem muitas pessoas, meu irmão, para satisfazer o gosto de um amigo, um gosto de um parente, mentindo para poder satisfazer ele, mas não obedecendo a Deus. Tem muitos filhos, meus queridos, mentindo. Está no mundo da cachaça, está no mundo da prostituição, influenciado pelo pai e está pagando o preço errado por não chegar a dizer, não pai, não vou fazer isso com medo de apanhar. Ou seja, meu irmão e minha irmã, pode ser quem for, meu irmão, minha irmã, se a pessoa der uma ordem a você que vá contra os princípios da Bíblia, não aceite. Mas como é que eu vou saber e como é que eu vou ter essa autonomia, essa autoridade, para saber se aquilo que a minha autoridade está mandando é ou não é o que Jesus Cristo nos orienta? É meditar na palavra, é ler a Bíblia, é ensinar os princípios de Jesus Cristo para saber o que é e o que não é. Quando a gente estuda a Bíblia, quando a gente entrega a nossa vida a Jesus Cristo, quando nós começamos a meditar nas verdades que o Senhor fala, e conhecereis a verdade vos libertará. Quando eu faço, meus irmãos, quando eu obedeço a homens, quando eu obedeço a ser humano, quando eu obedeço aquela pessoa que exerce autoridade por mim, em cima de mim, mas eu desobedeço ele, fundado na palavra de Jesus Cristo, dentro da ordem de Jesus Cristo, eu estou acobertado, eu estou apoiado, eu estou tendo responsabilidade em Deus. Eu estou sendo acobertado, eu estou sendo apoiado por Jesus Cristo. Por quê? Porque eu estou fazendo o que é correto, certo, diante de Deus e dos homens. Mas quando eu resolvo obedecer a doutrina de homem e não obedecer a Deus, fazendo o que é errado para poder satisfazer gosto de A, de B, de C, de E, do alfabeto completo, seja lá quem for, para poder estar bem com ele, para poder estar bem na mídia, para poder estar bem dentro da sociedade, mentindo, enganando, trapaceando, fazendo o que não é correto aos olhos de Jesus Cristo, aí eu estou arrumando problema na minha vida. Por quê? Porque eu estou assumindo a minha própria responsabilidade daqueles meus atos. Porque eu estou cumprindo a vontade de homem. Ou seja, meu irmão e minha irmã, é preciso obedecer a Deus. É preciso obedecer a palavra de Cristo. Se tiver de perder o emprego, perca o emprego com a verdade. Se tiver de perder um cargo na tua empresa, perca com base na palavra de Cristo falando a verdade. Se você tiver de perder uma amizade, meus irmãos, se você tiver, as pessoas tiverem se afastado de você, porque você está dizendo não para prostituição, não para droga, não para cachaçada, não para falar da vida do povo, perca, meu irmão, perca, que Deus vai te recompensar, que Deus vai te proteger, porque você está fundado na palavra. Mas não queira agradar homens, não queira agradar ser humano, não queira, meus irmãos, estar de bem diante do ser humano, fazendo o que é errado. Não queira, porque o preço a se pagar é muito alto.
O preço a se pagar é muito alto e muitos estão pagando preço. Por quê? Porque está agradando a homem, está desobedecendo a Jesus Cristo e está agradando a homens. Muitos estão no fundo do poço, muitos estão com o casamento destruído, muitos estão com a vida financeira destruída, muitos estão, meus queridos, pagando preço, até mesmo aí, preso no mundo da droga, da prostituição. Por quê? Porque obedeceu a homem e não a Deus. Ou seja, o homem não tem misericórdia, só Deus tem misericórdia de nós. O homem, meus irmãos, ele não assume o erro quando ele manda você fazer alguma coisa. E principalmente quem está acima de mim, nossa autoridade. O negócio dele é levar a pele. Foi o que o Pedro falou. Pedro não obedeceu àquele grupo de anciões, o sumo sacerdote e os fariseus, que eram a corte, o topo alto, o império. Eram aquelas pessoas que estavam em cima. Pedro disse: não vou obedecer a você, vou obedecer a Jesus Cristo. Vou pregar no nome de Jesus Cristo, vou viver Jesus Cristo. Eu vou fazer o que Deus me manda. Por isso, meu irmão e minha irmã, não obedeça a doutrina de homens. Elas são falhas, ela erra, ela leva a gente para o caminho errado. Mas vamos obedecer a Jesus Cristo. Mas para poder obedecer a Jesus Cristo, eu tenho que ler a palavra. Eu tenho que estar fundado na palavra, para que eu tenha respaldo, para que eu tenha sustância, para que eu tenha segurança em Deus, em Jesus Cristo. Amém? Vou repetir de novo. Toda submissão, obediência a homens aqui na terra, ela tem limite. Fica com Deus, Deus te abençoe. Pai do Senhor Jesus Cristo.